Graça e paz, atletas cristãos, amigos. Hoje eu quero relembrar para vocês que provavelmente no ano 96 depois de Cristo, João, o apóstolo amado, estava exilado na ilha de Patmos, ali no mar Egeu. Aquele lugar era o lugar onde os criminosos eram colocados por acusação de serem perturbadores da ordem. E esse discípulo de Jesus, tão conhecido na Bíblia Sagrada, que escreve exatamente o livro do Apocalipse, é colocado ali porque foi considerado um perturbador da ordem. O Império Romano, naquela época, provavelmente era o último ano do reinado, do governo de Domiciano, que ele reinou entre 81 e 96 depois de Cristo. Provavelmente no ano 92, Domiciano exterminou cerca de 40 mil cristãos. Foi um período ruim, dias maus, dias dolorosos para o povo de Deus naquela época, naquele primeiro século. E entre esses 40 mil cristãos provavelmente estava, por exemplo, Timóteo, filho na fé de Paulo. E Domiciano, assim como outros imperadores que o antecederam, exigiam que todos os cidadãos do Império Romano, pelo menos uma vez no ano, pudessem ir ao templo dedicado a ele, que ainda está lá, as ruínas, na cidade de Éfeso, fossem lá oferecer sacrifício. Durante todo o restante do ano, eles poderiam se dedicar à sua própria religião, mas uma vez eles tinham que ir lá sacrificar, adorar o imperador. E João e os discípulos de Jesus, tantos outros, negaram fazer isso. E por isso muitos deles foram mortos. E João então foi levado a esta prisão. E diz lá que ele, já velho, ele no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, ele se encontrava ali em espírito, exatamente nesse dia, e ele tem uma visão. E aí ele escreve esse livro extraordinário que nós temos na nossa Bíblia, que é Apocalipse. Mas eu destaco aqui o capítulo 5 dessa visão que ele tem, quando ele diz que à mão direita daquele que está sentado no trono, ele viu um livro. E esse livro era em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Esse livro era o livro da história. É o livro no qual se encontra o plano de Deus em trazer a criação de volta dentro do propósito do Senhor. Era uma imagem muito clara para João, era a imagem dos editos imperiais que vinham inclusive com o selo imperial, e somente quem era autorizado pelo imperador poderia abrir e ler os decretos do imperador. Só que havia nas mãos daquele que estava sentado naquele trono, dentro dessa visão de João, um livro selado por dentro e por fora. O livro que revela o plano de Deus em revelar o seu reino a esse mundo. Nele se encontrava o sentido da história, da minha história, da sua história, da história desse mundo. E João diz que viu aquilo, havia um anjo poderoso que proclamava em alta voz, dizendo: quem é digno de romper os selos e abrir este livro? Este era o grande dilema, a grande questão, a grande pergunta. Quem poderia consertar toda essa bagunça? Quem poderia revelar os propósitos de Deus? Quem poderia mostrar, na verdade, o que estava para acontecer? E João reconhece que olhou para todos os lados e percebeu que ninguém poderia abrir esse livro. Então ele chora copiosamente, o pranto de toda a humanidade que não enxerga, que não percebe, que não vê sentido para essa história. Porém, no verso 5 desse capítulo 5, diz que um dos anciões disse para João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ah, como eu gostaria de ouvir essas palavras hoje: não chore.
O leão da tribo de Judá venceu. Ele é digno de abrir o livro e revelar o plano de Deus e de realizá-lo. O que é impressionante é que quando João se volta e ele olha, ele vê um cordeiro. E existem duas palavras para cordeiro. Uma é onos, cordeiro adulto, e a outra palavra é arnion, um filhote de cordeiro, um cordeiro pequeno. No meio do trono, João viu um arnion, um cordeirinho, um filhote como tendo sido morto. E essa é a grande ironia da história. João ele não vê Domiciano no trono com todo o seu poder, com toda a sua glória. Não. Ele não vê Domiciano com o seu exército. Ele vê um cordeiro com 7 chifres, símbolo da onipotência, força e poder. Ele vê aquele cordeiro com 7 olhos, símbolo da onisciência, que vê tudo, sabe tudo. Um cordeirinho onipotente e onisciente. E quando esse cordeirinho então toma o livro, houve uma explosão de louvor. No meio de um mundo mergulhado no caos, num dos momentos da história mais difíceis onde os cristãos sofriam, houve uma explosão de adoração e toda a criação de Deus louvou a Ele, dizendo que Ele é digno de receber toda a adoração, porque com o sangue dele o Senhor comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Porque o Cordeiro venceu, nós podemos saber e ter a certeza que sabemos como a história começa e sabemos onde ela termina e quem está a conduzindo. Diante do caos que vivemos, o Cordeiro de Deus venceu e Ele controla todas as coisas. Abra os seus olhos e percebam. Abra o seu coração e deixe-o entrar. Deus nos abençoe, queridos. Amém.